Ah, Jesus. Eu estava vindo para cá, eu estava com a palavra no meu coração e o Senhor disse: você vai ministrar sobre restauração do altar. E eu não entendi muito o que o Senhor queria dizer. E eu fui lá para baixo, ele começou a falar algumas coisas ao meu coração e eu comecei a ouvir a voz do Espírito e ele dizia: nós precisamos restaurar o altar da nossa vida. E o Senhor começou a trazer um versículo ao meu coração, esse versículo começou a queimar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Não sei se vai. Primeira Reis 18:30 diz assim. Não sei se vai conseguir colocar aqui. A gente está com alguns probleminhas técnicos, mas não importa. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo se aproximou. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pode se assentar. Se puder dar um glória a Deus, se puder aplaudir. Se puder aplaudir o Senhor, que Ele é bom, que Ele é poderoso. Eu vou ser bem breve, irmãos. Confesso que eu vou ministrar por uma obediência ao Senhor, porque eu não queria fazer nada aqui. Mas eu creio que o Senhor quer falar algo aqui, ainda em nossos corações. Todos nós sabemos que Elias, ele restaura o altar ali para confrontar os profetas de Baal, para confrontar aqueles homens e para revelar que Deus era um Deus de verdade, um Deus vivo, e eles estavam numa idolatria, adorando a um Deus de barro, um Deus estranho, um Deus que não existia. E Elias começa a partir da restauração do altar. Elias começa a partir da restauração do altar, ele restaura o altar, ele constrói um altar de novo, ele faz aquela restauração para ministrar, para que o Senhor descesse naquele lugar. Ele prepara um lugar para o Senhor vir. Deixa eu te falar para você, sabe o lugar que atrai o Senhor? É você, irmão. Sabe o que atrai Jesus? É você. Não é essas paredes, não é a igreja mais bonita que você enxergar, a Lagoinha de Alphaville, que é uma igreja muito linda, outras igrejas por aí que são muito bonitas. Mas isso não atrai Jesus, irmão. O que atrai Jesus é você. O que atrai Jesus sou eu, e o altar que Jesus procura para se manifestar é a nossa vida. E nós precisamos entender que essa reconstrução começa a partir de nós, que essa restauração tem que começar em nós. E nós começamos aqui o culto, a Débora começou a ministrar, depois vieram os louvores, e foi confirmando aquilo que o Espírito Santo tinha trazido ao meu coração. Que quantos de nós estamos caminhando, mas com o nosso altar destruído? Quantos de nós estamos fazendo coisas, mas o nosso altar está derrubado? A nossa vida diante de Deus está toda bagunçada e desorganizada. Isso é, se nós temos uma vida diante de Deus. Esse dia eu fui numa conferência e eu preciso repetir a fala desse pastor, porque eu creio que ele foi muito usado pelo Espírito Santo. E ele falava que nós somos a geração de crentes mais consumidores que tem. Porque quando nós vimos para a igreja aos domingos, tem alguns irmãos que vêm na quarta-feira tem culto aqui, amém, irmão? Glória a Deus, às 20 horas, e tem sido bênção. Tem alguns, nós viemos no domingo e 2 horas de culto, 1h30 de culto, ou 2h30, nós queremos receber tudo do Senhor. Nós queremos ser edificados, nós queremos receber uma palavra, nós queremos um bom louvor, nós queremos que a mídia
publique aqui as melhores coisas, nós queremos sair na foto, na melhor foto no Instagram, nós queremos consumir. Só que a nossa semana toda nós consumimos um monte de bobagem que não edifica a nossa fé. Não é errado você assistir uma série, irmão, eu assisto. E eu assisto umas séries pesadas, se eu passar para você, você se assusta. Mas isso não rouba o meu tempo com Deus. Pesada como assim, pastor? Eu gosto de série de reportagem policial, de coisa assim, então eu acho pesado aquilo. Né? Que fala sobre crime, tipo La Casa de Papel, essas coisas todas assim. Não sei se você assistiu. Assim. Pesado, né, irmão? E aí, não é pesado, não? Vocês não acham pesado, não? Nossa, vocês são pior que... Vocês são mal, hein? Mas a gente consome um monte de bobagem a semana inteira, e quando a gente chega no culto, a gente fala, vem Senhor, eu quero receber essa presença, e a gente coloca defeito na palavra, a gente coloca defeito no louvor, a gente coloca defeito se tem bastante, se tem pouca gente no culto, porque a gente passou uma semana inteira consumindo aquilo que não edificou e não consolidou o nosso altar em Deus. E quando se fala de altar, fala de um lugar de cuidado. E nós precisamos ter um cuidado com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que você não cuida, irmão, acaba. Tudo aquilo que você não cuida, acaba por si só. Se você tem um carro, você não faz manutenção nele, você não troca um óleo, você não troca o pneu, você não lava ele, você não vai, numa hora ele vai acabar, vai travar o motor, vai apodrecer e vai acabar. Por mais caro que esse carro seja. Não estou fazendo propaganda do meu serviço, não, irmão. Até porque eu lavo rápido lá em Jandira, mas se quiser ir lá. Então, aquilo que nós não cuidamos acaba. E o nosso relacionamento com Deus é da mesma maneira. Nós precisamos ter alguns cuidados de que forma nós temos caminhado diante de Deus, de que forma está o nosso altar pessoal. Não é o altar do meu irmão, não é o altar do Eric, não é o altar da Nora, não é o altar da Creide, é o meu altar. Como está o meu altar? Como está o nosso altar? É 2 horas de culto que está alimentando a nossa fé, irmão. É 4 horas de culto, não sei, o que está alimentando a nossa fé? É só isso? É muito pouco. Diante da grandeza e da manifestação daquilo que Deus quer fazer em mim e em você também. Eu não estou falando sobre uma religião, sobre dizer agora você tem que ser um religioso. Muito pelo contrário. Mas sabe por que muitas vezes o culto é pesado para nós? Sabe por que muitas vezes algumas pessoas são pesadas para você? Sabe por que muitas vezes algumas coisas te incomodam? É porque o problema não está fora, está dentro. É porque o nosso altar está comprometido. É porque o nosso relacionamento com Deus está comprometido. E Elias, ele constrói isso. E ele constrói o altar, ele edifica o altar, ele restaura o altar. E ele consegue o êxito naquilo que ele queria fazer, ele tem a vitória sobre os profetas. E ele, depois disso, ele recebe uma ameaça de Jezabel e ele entra dentro de uma caverna. E esses tempos eu lendo essa palavra, eu gosto muito de Elias. Esse dia um amigo meu postou e falou, se você pudesse tomar um café com alguém da Bíblia, colocou aquelas perguntinhas no Instagram, com quem você tomaria? Eu falei, com Elias. Aí eu gosto muito de Elias. Elias é um personagem bíblico que eu gosto muito dele. Gosto de estudar sobre ele, gosto da vida dele. Né? Chorão. Jeremias, o senhor gosta? Jeremias. E aí Elias é um cara que eu admiro muito, mas a gente começa a identificar alguma coisa aqui, não por um julgamento, que Elias se preocupou em fazer aquilo que o Senhor gerou no coração dele para fazer. E Elias edifica esse altar, tem a vitória sobre os profetas de Baal, sobre os profetas de Acera, e ele tem essa vitória, ele consegue, ele se torna um homem poderoso, vitorioso, mas ao mesmo tempo Elias recebe a ameaça de Jezabel e Elias entra dentro de uma caverna. E quando Elias entra dentro dessa caverna, Elias está revelando que o altar pessoal dele precisava de uma manutenção. Que Deus precisava pegar Elias e ajustar algumas coisas na vida de Elias, para que Elias fosse devolvido ao propósito original. Então Deus tem para mim, Deus tem para você um propósito original. E muitas vezes nós podemos fazer a coisa certa
da forma errada. Como é isso, pastor? Eu posso estar aqui pregando, fazendo a coisa certa, mas da forma errada. O nosso altar mais importante não é esse. O nosso lugar mais importante não é essa igreja. O nosso lugar mais importante é o quarto. É o lugar onde ninguém está vendo, onde não tem aplausos, onde não tem plateia, onde não tem ninguém vendo. Ali sim nós estamos revelando se o nosso altar está em dia. Então não adianta eu achar que eu vou sentir, eu vou ser impactado por Deus. É um mover que aconteceu aqui hoje. Isso vai resolver a minha vida se não tiver uma ação minha em cima daquilo que Deus quer que eu faça. Então não é sobre querer que Deus faça alguma coisa, porque Deus já fez tudo. Mas é que eu me interessar em fazer algo para que o altar da minha vida seja restaurado. E eu tenha uma vida que manifeste a presença de Deus. Porque aquele altar que Elias prepara, restaura, aquele altar manifesta a presença de Deus, aquele altar manifesta a glória de Deus. Aquele altar faz Deus descer na terra e dar uma resposta. Então o altar da nossa vida precisa estar em dia. Não é sobre receber, é sobre fazer algo para que Deus faça uma transformação na minha vida. Entenda, essa palavra não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de despertamento, tanto para mim quanto para você. Nós estamos caminhando num tempo que nós temos que fazer. Mas se eu dizer para você, para Deus, antes de você fazer, é mais importante você ser. Porque antes de Deus querer o seu serviço, Deus quer você. Não, uma das coisas que mais faz a gente se relacionar com Deus é trabalhar para Ele, sim. Porque nós mais atrapalhamos que ajudamos. Eu fico imaginando que Deus podia fazer tudo, irmão. Deus podia fazer tudo. Mas aí Deus chama homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, para fazer a sua obra. E aí, nesse relacionamento, nesse estreito, nessa convivência, é que nós vamos revelando o quanto nós temos de Deus ou o quanto está faltando dele em nós. E aí cada um de nós temos que fazer, como Paulo fala em Coríntios, quando no texto da ceia, que examine o homem a si mesmo. Ele não manda você examinar o seu irmão, mas nós examinamos o nosso irmão. Nós examinamos o outro e não examinamos a nós mesmos. Se nós cuidarmos do nosso altar pessoal, se nós cuidarmos de nós, se nós cuidarmos da nossa vida, né, que é o nosso altar pessoal e o nosso relacionamento com Deus, você pode ter certeza, irmão, que vai melhorar muito a sua vida. Que vai melhorar muito, que muitas mudanças extraordinárias e sobrenaturais vão começar a acontecer. E aí você vai estranhar até o jeito que você está falando. Quer dizer, nossa, antigamente esse aí não ia passar batido, mas eu fiquei quietinho. Então, eu anotei algo aqui. Não é sobre o que fazem com você, mas sim sobre o que você deixa de fazer. Às vezes nós estamos caminhando sobre aquilo que fizeram com a gente. Então, alguém falou mal de mim, alguém falou mal de você, alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te deve e não te paga. E aí a sua ação em cima daquilo, a forma que você reage em cima daquilo, vai revelar o quanto o seu altar está em dia. O quanto o seu relacionamento com Deus está em dia. Então, a partir daquilo que nós fazemos, não aquilo que nós falamos. Então, não é o que eu falo, é o meu comportamento. O meu comportamento revela quem eu sou. Então, de que forma que eu tenho me comportado, não diante das pessoas, mas diante de Deus. E quando eu me comporto bem diante de Deus, automaticamente eu vou me comportar bem diante das pessoas. Aquilo que eu faço no secreto é mais poderoso do que eu faço na frente das pessoas. Então, o tempo da graça, só para dar uma esclarecida aqui, o tempo da graça ele é muito desafiador para mim e para você. Porque você é livre. Porque eu sou livre. Porque nós somos livres para fazer o que queremos. Mas
tudo que nós fazemos tem um resultado na nossa vida. Vai produzir algo na nossa vida. Então, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho um devocional, se eu tenho uma vida de jejum, ainda que ninguém veja, talvez você acorda às 5 horas da manhã, ora até às 6, talvez você ora a noite inteira, talvez você jejua a semana inteira, e ninguém está vendo isso. Ninguém, entre aspas. Mas isso automaticamente vai fazer que as pessoas vejam Deus em você, e vejam Deus em mim. É muito fácil, irmão, a gente identificar quando a gente está fora do propósito, quando o nosso altar não está em dia. As nossas ações, a nossa fala, o nosso desejo de vir para um culto, né? Esses dias eu estava pensando, às vezes a gente faz do domingo um dia triste, né? E aí, o domingo é o dia que a gente separa para vir para a igreja. Domingo. Tem uma igreja de um amigo meu que fazia culto no sábado, não tinha culto no domingo. Fazia culto no sábado à noite e no domingo não tinha culto. Quem topa isso aí? Não, baixa a mão. Né? E a gente faz do domingo um dia triste, mas domingo é um dia de alegria. Né? É o dia que você está em casa com a família, muitos não trabalham no domingo, 90% da igreja. Domingo é o dia de adorar o Senhor, que você vem para a igreja, se reunir na comunhão, no partir do pão, tá junto com os irmãos, celebrando, adorando. Tem pessoas que você vê só no domingo. E às vezes a gente faz do domingo um dia triste, como a Débora ministrou aqui. Às vezes nós chegamos na igreja, e nós já chegamos pensando na hora que acabar o culto, tem que fazer a marmita de amanhã começa tudo de novo, e a gente começa a caminhar em uma forma que deixa o domingo um dia triste. O que tem a ver o domingo? Mas é o dia que nós estamos adorando o Senhor, nós recebemos uma palavra poderosa, e aí nós, com o nosso altar bagunçado, nós não profetizamos a bênção, nós profetizamos a maldição. Amanhã é segunda-feira brava. Amanhã começa tudo de novo. Amanhã eu vou olhar para a cara daquele chefe, amanhã eu vou naquela empresa. E a gente começa a murmurar sem perceber e o nosso altar começa a ser revelado que está bagunçado. Um altar organizado, uma vida devocional organizada, ela começa a revelar o Cristo. Amanhã eu vou para aquele emprego, essa semana vai ser uma bênção, eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida, bendito vai ser a minha entrada, bendito vai ser a minha saída, e assim por diante nós começamos a profetizar. Vou levar os meus filhos na escola, vou cumprir com as minhas obrigações, vou chegar em casa, vou descansar, vou desfrutar da minha casa, do meu conforto, vou ter o meu tempo de oração. A gente tem que organizar a nossa vida diante de Deus. Nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, vivendo de qualquer maneira. Nós podemos passar anos na igreja, entrando e saindo, e não viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque ainda nós não entendemos. E o nosso altar está desorganizado. Então eu preciso organizar o altar da minha vida. Restauração. A Débora falou sobre restauração a semana passada também. O altar é o lugar do encontro. Em Israel, o altar representava o ponto de encontro com Deus. Um lugar sagrado que simboliza a entrega total. Isso tem que servir para nós, como Abraão entregou seu filho, como fala em Levíticos capítulo 6, sobre o fogo do altar, sobre a manutenção do altar. O altar precisa ser limpo. Nós precisamos entender que o altar é um lugar de relacionamento. E a nossa vida é o altar para que Deus se relacione com nós. Então eu preciso organizar a minha vida. Não tem como eu se relacionar com Deus com uma vida desorganizada diante dele. Então, como que eu faço isso, pastor? Identificando na minha vida os pontos que estão fragilizados e estão me afastando desse relacionamento. Quais os pontos que estão fragilizados? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você e talvez você se escandalize. Não espere sentir vontade de orar. Não espera que você vai sentir vontade de orar, irmão. Nossa, hoje eu estou com uma vontade de orar. Não espere, irmão. Porque vontade é coisa da carne. Então não adianta você achar que você... Não, eu tenho vontade de orar. Você não ora por causa de uma vontade, você ora por causa de um desejo. Porque você deseja estar perto de Deus. Então, a sua vontade não pode dominar você. Hoje eu estou triste, eu não oro. Amanhã eu estou triste, eu não oro. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu estou. Sabe aquela brincadeira de bem me quer, mal me quer? Não é desse jeito. É uma decisão minha de se relacionar. Hoje eu vou orar porque está tudo bem. Hoje eu vou orar porque está tudo ruim. Não é isso, irmão.
Eu oro porque eu tenho que me relacionar com Deus. E é a partir dele que tudo flui na minha vida. É a partir dele que tudo acontece na minha vida. Não é sobre uma vontade. Então, às vezes, a gente pensa assim, hoje eu vou orar porque eu estou com vontade. Irmão, eu vou para o culto porque eu estou com vontade. Isso é andar numa superfície muito rasa. Isso é andar numa superfície muito rasa. Não é sobre ter vontade. Quem tem vontade de acordar aqui 3 horas da manhã e orar? Talvez você tenha vontade, mas não acorda. Fica dormindo, porque o sono te vence. Então nós não caminhamos segundo a nossa vontade, nós caminhamos segundo a vontade de Deus. Quando nós organizamos o nosso altar, nós começamos a entender que não é a partir daquilo que nós queremos, mas a partir daquilo que Ele quer fazer em nós e a partir de nós. Então o altar é o lugar do encontro. E aonde Deus se encontra com o homem? Dentro dele, irmão. Deus se encontra com você dentro de você. Quando você quer abraçar Deus, quando você quer tocar Deus, você abraça um irmão seu. Você fala, não, estou abraçando Deus porque Deus está dentro de você e Deus está dentro de mim, e a gente se abraça. Mas Deus nos toca por dentro. O caminho de Deus trabalhar na vida do homem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não tem outro caminho. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí, quando ele trabalha dentro, algumas coisas começam a mudar aqui fora. Por quê? Porque ele já mudou dentro. Quando uma pessoa está doente, ela pode não ver a doença. Em nome de Jesus, todo mundo curado aqui. Em nome de Jesus, ninguém doente. Mas quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está com câncer, está com diabetes, alguma doença, você não vê a doença da pessoa. Mas você vê que ela está doente. Não vê? Você vê que ela está magra, que ela está batida. Você vê os sintomas da doença aparecendo. E aí, quando a pessoa está com câncer, que tem que fazer quimioterapia, ela acaba caindo os cabelos e algumas coisas do tipo, e você identifica, porque aquela doença está dentro dela. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, com Deus é do mesmo jeito, irmão. Quando você está cheio, quando você está cheio da presença, quando o seu altar está em dia, quando você busca a presença dele, quem se aproxima de você, olha para você e identifica que tem algo diferente. E a nossa maior preocupação não tem que ser a quem nós estamos agradando. Não, mãe, peraí, se eu ficar muito crente eu vou... Não, peraí, se eu falar que eu sou crente aqui... Não, peraí, se eu falar isso não vão gostar. Se eu fizer isso não vão gostar. Irmão, isso é muito raso. Tem algo mais profundo para mim e para você. Quando nós abrimos a nossa boca e revelamos o Cristo ressurreto que nós cremos. Então não importa se é lá no futebol com propósito, né? Glória a Deus, nós não temos vergonha de dizer lá, isso é um projeto da igreja, nós estamos aqui, não é sobre jogar futebol, é para a glória de Deus. Não, isso aqui é um projeto, não, isso aqui é um projeto da igreja. O Alan, o André, as pessoas têm ido lá, têm feito questão de falar sobre isso, de falar sobre o que é um projeto do reino de Deus. Então nós precisamos entender que o nosso altar estando em ordem, a nossa vida estando em ordem diante de Deus, nós temos a sensibilidade para sentir o que Deus quer fazer. Nós temos a sensibilidade de receber. Nós se tornamos um lugar da recepção da glória de Deus. Quando Ele vem, eu passo a semana inteira, não passo assistindo só série, eu oro, eu leio uma palavra, eu tenho contato com a Bíblia, eu tenho contato com livros que edificam a minha fé, eu tenho contato com pessoas que edificam a minha fé, e aquilo me faz crescer em Deus, aquilo me faz crescer no Senhor. Aquilo faz eu se tornar um altar, um lugar que quando Deus quer vir... sabe aqueles irmãos, antigamente eu ia nas vigílias, né? E tinha aqueles irmãos que quando começava o louvor, o irmão já saía. Já saía outro no aviãozinho. Falava, Jesus, por que eu não sinto isso, né? Só eles que sentem, eu quero sentir. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi numa vigília. E aí eu lembro que o pastor estava contando um testemunho, que uma vez ele expulsou o demônio num churrasco. E o demônio disse para ele, você não está nem em jejum, você está com a barriga cheia de linguiça, você está comendo... E ele disse, com linguiça ou sem linguiça, sai demônio, em nome de Jesus. E aí começou a oração por batismo no Espírito Santo. Naquela vigília estava tendo uma oração, chamou quem não era batizado no Espírito Santo na frente. E eu estava com o pastor, o meu pastor na época, pastor Antônio Carlos, estava lá na Paz e Vida de Presidente Dutra, numa madrugada. E eu tinha comido muito pão com salsicha na sala pastoral.
E aí começou aquela oração, e aí parece engraçado, irmãos. Mas eu falei, Senhor, mesmo com essa barriga cheia de pão com salsicha, me batiza com o Espírito Santo. Eu era muito menino na fé, então eu usei a oração modelo do pastor. A oração dele foi um modelo para mim. E aí na hora que eu pensei que não, eu já estava enrolando a língua, orando em línguas e sendo batizado pelo Espírito Santo. E eu peguei a oração modelo do pastor, né? Então, queridos, às vezes nós pensamos assim, por que não acontece comigo? Porque Deus não fala comigo. Deus está falando com você e comigo a todo tempo. Nós que estamos distraídos com outras coisas, nós estamos sendo distraídos e levados para outros lugares, para outros pensamentos. Nós estamos no culto, mas nós estamos preocupados com o que está acontecendo. Ei, por que esse cabo está aqui? Ei, que hora que vai acabar esse culto? Demorou no louvor, demorou na oração. Ei, essas crianças vai sair que hora? Ei, o pastor Eduardo está ali olhando. Ei, o Carlos está ali. Ei, amanhã segunda-feira. E nós estamos distraídos e Deus está falando e nós estamos olhando para outro lado. Os nossos ouvidos estão ligados em outros lugares. Organizar o altar é dizer, Senhor, venha, eu quero te ouvir, venha, eu quero te sentir, venha, eu quero que o Senhor me toque. É um desejo gerado em nós. Então, quando eu falo sobre desorganizar, não é só sobre uma vida de pecado. Às vezes nós falamos isso, falamos, não, porque... Irmão, deixa eu dizer para você, quem tem problema com pecado é você. Deus perdoa pecado quando você se arrepende. Quem tem problema com pecado sou eu. Que a gente peca e fica, meu Deus, eu pequei. Deus não vai querer, muito pelo contrário. Ele ama o pecador, ele não gosta do pecado. Então quando você diz, Senhor, eu me arrependi de pecar, ele vem. Quando os homens queriam apedrejar aquela mulher, ele diz, por que vocês querem apedrejar ela? Ele diz, porque ela pecou. Eu falei, então quem não pecou pode começar a tirar a primeira pedra. E aí todo mundo largou as pedras e foi embora. Porque provavelmente muitos daqueles homens também tinham pecado com aquela mulher. Então, irmãos, entenda uma coisa. O nosso relacionamento com Deus precisa ser restaurado. O nosso altar precisa ser restaurado. A gente precisa voltar no lugar onde a gente começou, no lugar onde a gente caiu, no lugar onde a gente deixou algumas coisas. Tem muita gente que deixa de sonhar muito fácil, deixa de fazer muito fácil. Não gostei que fizeram comigo. Para. Não gostei da pregação, não gostei disso, não gostei daquilo. Nós somos uma geração muito distraída. Nós somos uma geração que se João Batista pregasse nesse tempo, João Batista ia ter um monte de processo. Você aguenta ser chamado de cobra, irmão? De raça de víbora? Eu não vou chamar você, não. Você aguenta, irmão? Alguém olhar para você e dizer assim, raça de víbora? Quem arrependeu, fugir da ira futura, era esse tipo de pregação que as pessoas iam ouvir no deserto de um homem que tinha renunciado à sua vida. Por isso que nós cantamos aquele louvor, deixando tudo, perdendo tudo. Não está falando sobre nós, está falando sobre João Batista. Um homem que deixou tudo, deixou todos os privilégios para ir para o deserto, comer gafanhoto e se vestir de pele de camelo. Olha só. Mas um homem que tinha uma palavra nos seus lábios que confrontava o modelo de igreja da época, que confrontava a religião da época. Nós precisamos aprender, irmão, que Deus vai nos confrontar, que Deus nesse tempo vai nos pegar e vai querer nos tirar do lugar onde nós estamos para levar para um lugar muito mais profundo. Tudo aquilo que você faz tem uma profundidade muito maior, tanto seja para o bem ou para o mal. Tanto seja uma coisa ruim como uma coisa boa. Tem uma profundidade muito maior. Nós não estamos conectados com a terra, nós fomos conectados com o céu. Então, a partir de agora, tudo que nós fazemos é algo espiritual, é algo que está ligado no mundo espiritual. Minha casa, essa menina não presta, essa menina é desobediente. Eu estou liberando palavras dentro da minha casa que vão produzir um resultado no mundo espiritual e que vão produzir um impacto sobre a vida dos meus filhos e da minha filha. Então tudo aquilo que eu pronuncio, tudo aquilo que eu libero passa a existir dentro do meu ambiente. Então eu abro a minha boca para profetizar, os meus filhos são uma bênção, a minha casa é uma bênção, esse lugar é uma bênção, esse lugar eu tenho tudo, esse lugar não me falta nada. Essa igreja é uma bênção, esse pastor é uma bênção, o pastor Eduardo é uma bênção, a Creide é uma bênção. Quando eu começo a profetizar, irmão, ainda que eu não seja bênção para você, eu começo a me tornar bênção. Porque o que mudou não foi eu, foi você.
Sabe o que mudou? O que mudou não foi o mundo lá fora. O que mudou foi eu e você. Eu, quando eu ministrava nos encontros, eu sempre dizia, você vai sair agora daqui e o bar continua no mesmo lugar, a biqueira continua no mesmo lugar, o prostíbulo continua no mesmo lugar, mas o que mudou não foi lá fora, o que mudou foi aqui dentro, foi você. Então é você agora que vai passar por esses lugares e não vai sentir mais o desejo. É você que vai ver um cigarro, não vai sentir mais o desejo de fumar, vai ver uma bebida, não vai sentir mais o desejo de beber, vai ver uma casa de prostíbulo, não vai sentir mais o desejo de entrar lá. O que Deus fez não foi fora, foi dentro. Então nós precisamos entender que o nosso altar, ele não é restaurado fora, ele é restaurado dentro. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso estado para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E não é sobre um esforço humano, é sobre uma decisão de ter uma vida diante de Deus, de restaurar os altares, de pegar as pedrinhas, de pegar os pedaços, de pegar o que precisa ser pego, colocar a casa em ordem e dizer, Senhor, agora eu vou te servir de verdade, viu? Agora eu vou buscar o Senhor de verdade, eu vou arrumar algumas coisas aqui que está meio bagunçado mesmo. Mas cada um avalia a si mesmo. Talvez você diga assim, pastor, minha vida está tudo em ordem. Ô irmão, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça aqui e transfere isso aí. Todos nós temos um ponto que nós precisamos pegar e olhar. Todos nós temos uma baguncinha na nossa vida que nós precisamos organizar. Todos nós temos um altar que precisa ser colocado algumas coisas no lugar. Mas não para que alguém olhe e diga, oh, parabéns. Né? Glória a Deus se alguém fizer isso, quem não gosta de receber elogio. Mas para que o Senhor olhe para nós e aprove a nossa vida diante dEle. Para que o Senhor olhe para nós e derrame a presença dEle sobre a nossa vida. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós estamos buscando a sua presença. E buscando andar reto diante dEle. Então, irmão, nós não vamos para a igreja para olhar para o lado. Nós não vamos para a igreja para olhar para a vida do irmão. Nós não vamos para a igreja para ouvir só uma palavra. Mas nós vamos para a igreja para consolidar tudo aquilo que nós já recebemos na semana, tudo aquilo que nós já fizemos na semana, todo o nosso devocional, toda a nossa oração no quarto. Talvez tem semana que você vai vir arrebentado, que você não conseguiu orar, que você não conseguiu parar, foi uma semana difícil, isso não está errado, irmão. Eu estou falando sobre uma vida que nos leva para longe de Deus. Nós precisamos ter uma vida que nos leva para perto de Deus. Nós precisamos organizar a nossa vida e tudo que nós fazemos nos empurra para perto de Deus. Então, tudo que eu falo tem que me empurrar para o propósito de Deus. Tem que revelar o propósito de Deus sobre a minha vida. Se eu identificar em mim uma fala que não revela o Cristo, eu preciso me corrigir. E se eu não conseguir, eu preciso de ajuda, irmão. Sabe qual é a nossa dificuldade? É não reconhecer que precisa de ajuda. A gente quer resolver as coisas sozinho. E a gente tem vergonha. Eu lembro que uma vez, logo quando eu me converti, eu tinha problema com cigarro. Fumava, então eu tinha problema com cigarro. Tinha conseguido parar com algumas drogas um pouquinho mais pesadas. Mas o cigarro era muito fácil o acesso, então não tinha problema. Um dia eu cheguei no pastor e falei, pastor, o senhor fala comigo, o senhor me trata bem, eu chego aqui na igreja e tal, mas eu tenho que falar um negócio pro senhor, eu ainda fumo. Ele falou assim, não tem problema. Jesus vai te libertar. E aquele pastor falou para mim de uma maneira tão leve, me tratou da mesma forma que eu estivesse falando para ele que eu tomava um suco. E aquilo foi tão bom para mim, e realmente, depois de um tempo, Jesus me libertou. Eu costumo dizer que eu não parei de fumar, eu fui liberto. Porque quem para, volta. Então, se você um dia diz assim, eu parei de fumar, você não parou, você foi liberto. Eu fui liberto, eu não parei. Às vezes a gente fala, eu parei, você não parou de beber, você não parou de fazer as coisas erradas, você foi liberto. É uma libertação que Deus fez na nossa vida. Porque na minha força era nicotina, era um monte de remédio que eu tomava e não parava de fumar. Queria parar, mas não conseguia. Mas aí Deus me libertou. E nós precisamos entender, irmãos, que o propósito do Senhor na nossa vida é maior do que nós pensamos e imaginamos. Talvez você esteja pensando de uma forma muito rasa. Você tenha enxergado de uma forma muito rasa. Tudo de uma forma natural. Ah, não, deu errado, deu. Ah, não aconteceu, não aconteceu. Ah, também não faço mais. E a gente vai abrindo mão. A proposta do reino é muito maior. O Senhor te chamou para dançar, pague o preço.
Sofra, chore. No dia da alegria, dance. No dia do choro, também dance. O Senhor te chamou para cantar, cante. No dia da dor, cante. No dia da alegria, cante. Mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor te chamou para estar na mídia, para tirar foto, para projetar, para lançar para as nações. Hoje eu estou triste. Eu vou fazer do mesmo jeito. Não é sobre um serviço. Eu entendo que o Senhor me chamou. Eu entendo que o Senhor me colocou nesse lugar. Não que você tenha uma obrigação, pastor, hoje eu estou impossibilitado, eu quero ser ministrado, eu quero sentar, eu não consigo. Tranquilo, irmão, na bênção. Mas agora todo sentimento de desistência que nos visita, nós precisamos rejeitar. Não está dando certo, não está acontecendo do jeito que eu sonhava, do jeito que eu projetava. Pode não estar acontecendo do seu jeito, mas está acontecendo do jeito dele. Ninguém silencia a voz de Deus. Ninguém para a voz de Deus. Acharam que tinham matado Jesus naquela cruz e disseram, matamos, acabamos com ele. No terceiro dia, a voz que eles pensaram ter silenciado era a voz que ia alcançar todos, eu e você e todos que estão aqui ouvindo essa palavra. Então ninguém para o que Deus começou, irmão. E nós precisamos entender que o que Deus começou na nossa vida, ninguém vai parar, a não ser nós mesmos. Tem só uma pessoa que pode parar o projeto de Deus na sua vida. Você. Você. Olhe para você. Tem como olhar para você? Não tem. Mas olha para a pessoa do seu lado e diga, só você pode parar o projeto de Deus na sua vida. Você tem uma autoridade, eu já estou terminando, se quiser subir aqui, Marla, Sabrina, pode subir. Você tem uma autoridade, irmão, que você não imagina. Tem uma autoridade nas suas mãos que você não imagina. E essa autoridade não é para você mandar em pessoas. Essa autoridade é para você mandar na sua vida. Essa autoridade é para você governar a sua vida. Quando Adão recebe a autoridade, Deus diz, governe. O governo está nas suas mãos. Governe. E Adão perde o governo. E Jesus vem e recupera. E devolve para mim e para você. Então, irmão, você tem uma autoridade sobre a sua vida. O altar tem que ser restaurado. Que altar é esse, pastor? O altar da sua vida. De que forma você tem vivido? Diante daquilo que Deus tem para você. Diante daquilo que Deus tem para a sua família. Para aqueles que estão olhando para você e esperam algo diferente. Tem gente olhando para você e esperando uma atitude diferente. E aí quando eles olham, dizem, também não vou também. Mas tem pessoas olhando para você e dizendo, se ele for, eu vou. Se ele for, eu vou. Tem gente olhando para mim e para você e esperando uma atitude diferente. Tem pessoas que olham para você e esperam algo diferente. Ei, irmão, faça a diferença. Faça aquilo que Cristo te chamou para fazer. Não tem um segredo. Qual o segredo, pastor? Não tem um segredo. Tem uma decisão, uma entrega. Pastor, mas é difícil. Eu disse aqui para os homens um dia, não é o quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar, irmão. Na vida não é quanto a gente aguenta bater, é quanto a gente aguenta apanhar. É quanto você aguenta ouvir não. É quanto você aguenta as pessoas, às vezes, zombar da sua cara, ou às vezes brincar com você, te frustrar, te machucar. Você acha que vai ser sempre, todo dia vai ser só alegria? Você está vivendo no país das maravilhas aí? Tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai estar arrebentado, tem dia que você vai pensar em largar tudo. Mas esse pensamento não pode ser maior do que o projeto e os planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. O dia da dor, o dia do sofrimento, o dia que tudo está ruim, que chegou as notícias ruins, tem que ser o dia que você diz, eu vou permanecer mesmo assim. Eu vou continuar mesmo assim. Porque hoje pode não estar dando certo, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dar a resposta sobre a minha casa e sobre a minha vida. Elias esperou o momento certo
edificou o altar e chamou aqueles homens e disse: ainda tem um Deus aqui. Eu não sei o que você tem enfrentado, irmão. Eu não sei o que você tem passado, não sei qual tem sido as suas guerras internas. Eu não sei o que você tem enfrentado, não sei. Talvez alguns compartilham, alguns a gente conversa, mas eu não sei. Eu não sei o que tem feito você recuar, o que tem feito você desistir, o que tem feito você ficar na zona de conforto, dizer: eu não vou avançar porque se eu avançar vai ficar difícil. Eu não vou dar um passo porque se eu der um passo para frente, eu sei que vai vir guerra, eu sei que vai vir luta. Eu não sei o que tem feito você. Mas se eu dizer uma coisa para você, não para te animar, mas uma verdade. Eu nunca vi, irmão. Nunca vi nessa palavra Deus deixar ninguém na mão. Nunca vi alguém dizer: Senhor, mesmo chorando, mesmo sem alimento, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ninguém acreditar em mim, mesmo sem condições, hoje eu vou. Eu nunca vi um justo desamparado nessa palavra. Eu sempre vi ele respaldando, eu sempre vi ele sustentando, eu sempre vi ele levantando, eu sempre vi ele pegando um paralítico no meio do caminho, levantando aquele paralítico, pegando aquele cego, devolvendo vista àquele cego, aquele que estava sendo acusado, ele absorvendo, dizendo: pode ir embora, ninguém te condena, eu também não te condeno. Eu nunca vi, irmão, ninguém ficar na mão com Deus e Deus dizer assim: eu não vou fazer porque você não merece. Eu nunca vi ninguém fazer algo para Deus e não ser retribuído, não por uma troca, mas por um entendimento. Ah, não, eu vou fazer porque eu vou receber. Não, eu vou fazer porque eu amo Jesus. Eu vou fazer porque eu desejo fazer. Eu vou fazer porque eu quero sentir essa presença. Eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Então não sei, talvez você esteja passando por uma guerra, por uma luta, por uma dificuldade. E na sua mente, no seu coração, vem alguns pensamentos de dúvida, de incerteza. Quer dizer que esses pensamentos são silenciados quando a voz dele fala ao nosso coração. Não existe voz que fale mais alto do que a dele. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, obedecendo a voz de Jesus, porque ele disse: vamos para o outro lado. E aqueles homens já tinham visto Jesus fazer diversos milagres. Mas aí no meio daquela tempestade, Jesus olha, vê o desespero daqueles homens e ele diz: ei, todo mundo quietinho aí. Eu estou falando agora. Quieta, mar. Quieta, vento. Tudo quieto. Quando você está esperando a voz dele, irmão, quando você está olhando com o altar em ordem e dizendo: Senhor, venha e dá a resposta. Está vendo meu casamento? Está vendo as minhas finanças? Está vendo o meu ministério? Está vendo como está a minha vida? Está vendo a minha saúde? Está vendo o meu trabalho? Está vendo a vida dos meus filhos? Está vendo a minha igreja? Está vendo como está a minha vida, Senhor? O altar está em ordem. Pode vir. Eu estou esperando a tua provisão. Eu estou esperando a tua voz. Eu estou esperando o Senhor dizer: eu creio ainda, Jesus. Talvez você diga: pastor, meu altar está todo bagunçado. Tem algumas coisas na minha vida que saíram do lugar. Imaginei de uma forma, foi de uma forma totalmente diferente do que eu pensava. Qual é a palavra que o Senhor diz para mim? Qual a palavra que o Senhor tem? Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Só creia. Só não deixe de acreditar. Só não deixe de crer. Não importa a desorganização, não importa o estado que esteja, não importa a forma que esteja, ainda tem um Deus
Que mesmo que o altar esteja todo bagunçado, que mesmo que a sua vida esteja tudo fora do lugar, ainda que você esteja caído à beira do caminho, Ele ainda tem misericórdia de te segurar pela mão, te levantar e dizer: vamos começar de novo. Não sei se você está entendendo, vamos começar de novo. Talvez você parou em algum lugar, talvez algumas coisas te pararam no meio do caminho. Eu sei que você não deixou as coisas se perderem por vontade própria, mas talvez os seus olhos ficaram impossibilitados de enxergar as consequências dos teus atos. Talvez por algum tempo da sua vida você achou que nunca seria assim e hoje está sendo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Coloca o altar em ordem, vamos começar de novo. Não, mas não importa o que você fez. Eu só quero saber se você quer começar de novo. Ele quer saber se você quer começar de novo, Jéssica. Ele quer saber se você quer começar de novo, Guilherme. Ele quer saber se você quer começar de novo, Elaine. Ele quer saber se você quer começar de novo, Rafael. Ele quer saber se você quer começar de novo, Tati. Quer saber se você quer começar de novo, Joelma, Nora, Letícia, Juliana, Creide, Janaína, Juliana, Joyce. Eu nunca mais vou fazer. Eu nunca mais vou sonhar. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou cantar. Eu nunca mais vou dançar. Eu nunca mais vou sonhar com apartamento, com carro. Isso não é para mim. Deixa eu te dizer, o inferno contou uma mentira para você. O inferno contou uma mentira para você. Eu não devia ter começado de novo. Deixa eu dizer para você, o inferno contou uma mentira para você. E eu estou aqui hoje para dizer e para denunciar toda a voz contrária ao propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Ainda que pareça impossível, ainda que pareça inacessível, ainda que esteja tudo difícil, ainda tem um Deus que realiza sonhos, ainda tem um Deus que faz milagres, ainda tem um Deus que realiza aquilo que é impossível. A Ele tudo é possível. Eu quero que você saia do seu lugar. Não só uma pessoa, quero todo mundo venha aqui na frente, nós vamos orar. Por favor. Enquanto nós adoramos aqui, nós vamos orar aqui.